Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Rodrigo e a partir de agora eu vou gravar várias videoaulas tratando do assunto logaritmo, tá? Nessa primeira aula eu vou trabalhar sobre a definição de logaritmo de um número e para fazer isso eu montei aqui uma tabela que vai nos auxiliar a entender um pouco o que é logaritmo de um número. Depois aqui embaixo eu vou dar a definição precisa de logaritmo e aqui eu vou citar alguns detalhes sobre logaritmo e a parte de potência, beleza? Depois disso eu vou resolver uma série de exercícios somente usando a definição de logaritmo. E nas próximas videoaulas eu vou entrar em consequências, propriedades, funções e assim vai. Tá? Então, essa aqui é a primeira videoaula sobre logaritmo, seria a parte introdutória. Então, vamos lá. Ó, definição de logaritmo de um número. Veja que aqui na tabela eu coloquei a forma logarítmica, que está aqui. Ó, logaritmo de 4 na base 2, logaritmo de 1000 na base 10, logaritmo de 81 na base 3 e logaritmo de 4 na base 1 sobre 2, ou na base meio. Do outro lado, eu tenho a forma exponencial, que é 2 ao quadrado, 10 ao cubo, 3 à quarta e meio elevado a menos 2. O que eu quero é conectar essas duas colunas da tabela, de modo que você entenda de um jeito simples o que seria logaritmo de um número, tá bom? Então, primeiro eu vou calcular aqui, ó, quanto que dá 2 ao quadrado? Bem, 2 ao quadrado nós sabemos que é 2 vezes 2, e isso vai dar 4. Beleza, então 2 ao quadrado deu 4. Agora, se eu viesse aqui e perguntasse assim, ó, qual é o logaritmo de 4 na base 2? Eu poderia formular essa pergunta de um jeito diferente. Quando eu estou trabalhando com o log do número 4 na base 2, eu poderia perguntar o contrário, que seria assim, ó, qual é o expoente que eu coloco na base 2 e me resulta o número 4? Então, quando eu estou trabalhando com logaritmo, na verdade, eu estou perguntando qual é o expoente. Então, aqui seria assim, ó, qual é o expoente que você coloca na base 2 e o resultado dá 4? Ah, o expoente é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado igual a 4. A base elevada ao expoente 2 deu 4. Então, vamos lá de novo, ó. Aqui. Quanto que dá 10 elevado ao cubo? 10 elevado ao cubo nada mais é do que 10 vezes 10 vezes 10. E isso vai dar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Beleza? Falta um zero aqui. 1000, perfeito. Agora, vamos aqui, ó. Qual é o logaritmo de 1000 na base 10? Escrever isso seria o mesmo que escrever uma pergunta assim, ó. Qual é o expoente que eu coloco na base 10 que vai me retornar o número 1000? Ou seja, logaritmo seria o expoente. Qual é o expoente da base 10 que me dá como retorno o número 1000? Ah, esse expoente é 3. Por quê? Porque 10 elevado ao expoente 3 dá 1000. Beleza? Então, vamos lá. Quando você estiver falando em logaritmo, você pode trocar pela pergunta. Qual é o expoente que coloca na base para ele resultar nesse valor? Veja que o expoente que coloca na base 10 é o 3, porque 10 elevado a 3 dá 1000. Nós vimos aqui. Vamos para o próximo. Quanto que é 3 elevado a 4? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Isso quer dizer que a base 3 elevada ao expoente 4 me deu como resultado o 81. Se eu viesse aqui e perguntasse a vocês qual é o logaritmo de 81 na base 3? Bem, o logaritmo de 81 na base 3 é o expoente. E nós vimos que o expoente é 4. Como é que eu poderia ler isso aqui como pergunta? Qual é o expoente que transforma a base 3 no número 81? O expoente que transforma a base 3 em 81 é o 4, porque 3 elevado a 4 deu 81. Perfeito, pessoal? Agora aqui, ó, um pouquinho mais bonito.
Qual é o expoente que eu vou colocar na base meio para que isso vire 4? Bem, eu acho que esse expoente é o número menos 2. Menos 2, vamos ver, meio elevado a menos 2 dá 4. Se isso for verdade, então eu vou vir aqui, ó, quanto que é meio elevado a menos 2? Primeiro, se você tem um expoente negativo, então o que você faz para transformar esse expoente de negativo para positivo? Você inverte a fração. Então, isso aqui seria 2 sobre 1. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Beleza? Agora eu vou resolver dentro do parênteses. Quanto que é 2 dividido por 1? 2 dividido por 1, 2. Preserva o expoente. Quanto que dá 2 ao quadrado? 4. Ora, o expoente que eu coloco em cima da base meio para resultar o número 4 é o expoente menos 2. Então, qual é o logaritmo do número 4 na base 1 sobre 2? É menos 2. Por quê? Porque menos 2 é o expoente que transforma a base meio em 4. Beleza, pessoal? Usando essa conexão, então, agora, que logaritmo nada mais é do que o expoente, vamos escrever aqui a definição formal. Como é que seria essa definição? Espera aí. Definição. Nós temos o seguinte, ó, que o logaritmo de um número A em uma base B é igual a C. Então, ó, o logaritmo de um número A em uma base B é igual a C. Aí aqui tem a setinha que diz assim, ó, C e somente C. O C, o termo C é o expoente da base B. Então, quer dizer assim, que B elevado ao expoente C tem que resultar no A. Beleza? Ó, logaritmo de A na base B é igual a C. Isso, C e somente C, a base B elevada ao expoente C resultar o número A. Perfeito, gente? Então, ó, veja que logaritmo de A na base B nada mais é do que um número, desde que esse número seja o expoente da base que transforma no outro número, que é o A. Essa aqui, ó, é a definição formal. É lógico que o logaritmo não dá para ser calculado para todos os números. Existe uma condição de existência, mas isso vai ser visto nas próximas aulas, tá? Por enquanto, vamos ficar por isso aqui. Logaritmo de A na base B é igual a C. Isso, C e somente C, B elevado a C é igual a A. Vamos ver aqui, ó. Quando eu escrevo aqui, ó, que logaritmo de A na base B é igual a C, eu tenho a seguinte definição. O termo C é o próprio logaritmo. C é o logaritmo, tá? É o logaritmo de A na base B. O B, que é esse carinha aqui, ó, ele nada mais é do que a base do logaritmo. E o A recebe um nome bonito chamado de logaritmando. Então, eu tenho aqui base, logaritmando e o próprio logaritmo. Perfeito? Vamos ver como é que ficaria o nome disso quando eu escrevo nesse segundo modelo. Ó. Então, agora eu tenho que B elevado ao expoente C é igual a A. Veja que o C é o expoente. E antes, o C era o logaritmo. Com isso, nós temos que o logaritmo nada mais é do que o expoente. Perfeito? O B era a base. E o B continua sendo a base. Antes, o B era a base do logaritmo e agora o B é a base da potência. Tá vendo? Então, o B continua sendo a base. Por último, o A, que aqui era o logaritmando,
Aqui ele é o resultado, ele é a potência, tá? O A, nesse caso, é o logaritmando, e nesse caso ele é o resultado. Então, ele é uma potência da base B. Perfeito? Gente, com isso, eu encerro aqui essa primeira videoaula, que falou um pouco da definição de logaritmo de um número. Perfeito? Usamos a tabelinha aqui para fazer uma relação, coloquei aqui a definição formal e agora eu vou resolver um monte de exercício usando a definição. Beleza? Mas é um monte mesmo, acredito que seja lá 10, 15, até 20 exercícios. Então, vai ter exercício de todos os jeitos para você participar e para você aprender. Então, um abraço, bons estudos e até mais. Fui!